Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes formas de lidar com a pandemia, as polaridades que estamos assumindo e o olhar das constelações para isso. Eu sou a Vanessa Borges Ferreira, psicóloga e terapeuta integrativa sistêmica, e é uma honra estar aqui para falar com vocês sobre isso. Se este assunto lhe interessa, fique comigo. O maior enfrentamento que a gente está tendo nesse momento é lidar com a incerteza do que antes a gente tinha certeza, do que antes a gente achava que controlava. Esse é um estado que despertou em todos nós características muito fortes, mas bem distintas. Eu vejo que a gente se dividiu em alguns grupos e esses grupos têm se antagonizado. Eu vejo que nos dividimos em grupos que estão se antagonizando. E eu tenho observado que a gente vai de A a Z, de 0 a 1000, né? E essa dinâmica que é antagonista, extremista, ela nos coloca numa posição que nós chamamos de polaridades. Essas polaridades têm nos apresentado dores que são muito mais profundas, mas que estão sendo iluminadas pelas dores do momento. Não tenho intenção alguma de entrar em algum assunto que cause ainda mais polêmica. Não é a minha intenção. Mas entender como essas polêmicas podem nos servir para o nosso processo de cura enquanto humanos, enquanto humanidade, num grau muito maior. Neste assunto, eu vou falar sobre a pandemia em específico, mais especificamente sobre o Covid. A gente tem aquelas pessoas que têm negado o que a gente está vivendo. E a gente tem aqueles que estão com medo absurdo. E aqueles que estão tentando manter-se centrados e equilibrados entre o respeito, a compreensão da situação. Mas também temos aqueles que estão vivendo a vitimização real, que é a vitimização da doença. Aqueles que estão adoecendo, aqueles que tiveram seus parentes adoecidos ou até mortos. Eu vou falar um pouquinho sobre os cenários. O que acontece? Algumas pessoas estão negando a realidade. Por quê? Geralmente, quando alguém nega o que está acontecendo, ela está usando isso como um recurso para lidar com o que ela sente. Mas o que isso significa? Significa que, para ela, a realidade soa tão dura que apenas negando ela consegue lidar com o que ela está convivendo. Já o grupo que assume o medo, usa o medo como um recurso. Afinal, o medo é uma forma de você se preservar. E isto faz com que a pessoa se mantenha de certa forma segura. Porém, existe o risco de afastar-se da vida e podendo levar a um adoecimento. E a gente tem ainda o grupo que tenta manter o equilíbrio entre respeitar a situação atual e compreender o que é a realidade. Este grupo entende que há riscos, mas também que precisa respeitar e continuar vivendo ao mesmo tempo. Isso evitando com que eles tenham um adoecimento mental e físico. Bom, significa que essas pessoas não vão passar por nenhuma oscilação? Não. É muito provável que elas também se encontrem em certos momentos negligenciando ou até mesmo se apegando mais fortemente ao medo. E ainda temos aqueles que podem de alguma forma estar nos estados anteriores e, ao enfrentarem a doença, mudarem de posição. Dependendo de como a doença passa pela família, de como a doença passa pela vida dessa pessoa, ela pode se tornar uma pessoa que nega ou ela pode se tornar uma pessoa ainda com mais medo. Mas, novamente, todas as formas de enfrentamento têm sido formas que me auxiliam a lidar com o que eu estou vivendo no momento. Isso significa que todas essas características são imensamente humanas. A gente pode tramitar entre elas o tempo todo. Mas quando a gente está numa polaridade, né, de um lado ou de outro, sem se perceber nessa possibilidade de entrar no meio termo, é muito provável que a gente se pegue julgando, não conseguindo compreender o que guia o outro a ter aquele olhar, aquela postura. E é exatamente aí que entram os ensinamentos das constelações familiares. As constelações me ensinam a compreender a realidade que guia o outro. O que leva aquela pessoa a ser e agir daquele jeito? A sua
sua história, sua forma de enfrentar os medos, de enfrentar a vida. Tudo isso sinaliza o que o indivíduo carrega, tanto dos seus próprios aprendizados na sua vida, mas também daquilo que ele traz de crenças dele, da família e de todos os aprendizados sistêmicos. Então, quando a constelação nos diz para não julgarmos, ela nos convida a compreender e aceitar as realidades diferentes da minha. Mas eu só consigo fazer isso quando eu também já estou aprendendo a cuidar e a lidar com a minha própria realidade, com a minha própria história. Quando vemos o momento atual, onde muito ódio, muito julgamento, muito apontamento sendo feito, a primeira coisa que a gente tem que refletir é: o que será que está acontecendo? Quem está julgando carrega o quê? Qual a história? O que está dentro dessa pessoa? Não significa que existe um grupo que é melhor ou pior, e também não é esse o objetivo aqui. Todos estão manifestando de alguma forma aquilo que eles carregam em sua história. E se você assistir esse vídeo e sentir que houve um desconforto, talvez você tenha notado que está sendo convidado a evoluir as suas emoções, se tornando responsável pelo que emite para a humanidade, saindo de um papel vitimizado, onde a responsabilidade do que você sente é de fora e não de dentro. Mas se você não sentiu nada ou não concordou com nada, não se preocupe. Esse foi o seu primeiro contato com esse tipo de informação. Tomar contato com algo novo, profundo, é um começo. Não espere aceitar e compreender tudo apenas porque eu estou falando isso. Mas eu te convido a duvidar daquilo que te parece muito certo hoje, se dando a oportunidade de olhar para outros pontos de vista, reavaliando novamente, percebendo que nem sempre há certos ou errados, às vezes há meios termos, mas outros pontos de vista que nos permitem evoluir como indivíduo e, portanto, como humanos e talvez como uma nação, por que não? Eu espero que esse vídeo traga alguma contribuição para você, que faça sentido e que ele possa te ajudar nas suas reflexões. Se ele for útil, por favor, curte, deixe um comentário. Se você acredita que ele pode ser útil ou beneficiar alguém, encaminhe para que essa pessoa possa assistir. Agora, se você não concordou ou não gostou de alguma coisa, por favor, deixe um comentário, deixe a sua contribuição. Isso vai fazer com que a gente possa trazer conteúdos ainda melhores para você. Até aqui, muito obrigada e uma ótima semana.